Eu quero agradecer a Luiz, o pessoal, nós vamos ter outras participações, vocês também, mas eu acho que, sem nenhum elogio do corpo presente, Roberto, não é todo dia que a gente tem alguém que não é de São Paulo do Potengi, mas conhece muito bem a história. Uma vez eu escutei você perguntando a ele, se você é o Expedito, talvez você nem se lembre mais disso, se o senhor fosse escolhido Papa, seria Expedito III? Ele olhou assim, disse, Roberto, você já está começando a conversar besteira. Então, ele levava, eu lembro dessa pergunta, né? Então, ele levava muito sério e a preferência especial de Monsenhor Jesus Cristo. A preferência número 1. Os pobres, os injustiçados, os sem vez e sem voz. Vai casar com quem? Ele não gostava do culto à personalidade. Vai casar com quem? Com um tenente do exército. Isso aí foi uma parada dura, que ele dizia rindo. Tu sabe que ele não gostava, não era a questão do militar, era a questão da ditadura. Ele não gostava. Vai casar com o tenente com o exército. Com o tenente ou com o tenente, com o rapaz ou com a farda? Era uma forma, né? Vai casar porque, Amaury, o noivo, vai casar porque eu estou precisando de uma caseira. Caseira, empregada, não mexe. Contrata uma empregada. Ele ria e batia e dizia, contrate uma empregada. Isso eu vi várias vezes. Né? Fiz várias vezes. Então, da caridade acima de tudo. Respeitava hierarquicamente a igreja, o bispo, o papa, os superiores, os documentos da igreja. Ele não abria mão. Mas ele contrariava. Na defesa dos pobres, dos menos favorecidos, ele contrariava. Ele botava a boca no mundo. Monsenhor Expedito não admitia injustiça. E tem exemplos e exemplos lindos, e ainda hoje a gente escuta. Talvez eu não tenha contemplado a todos, mas ainda farei uma participação. Mas Roberto tem um acervo aí, inclusive, Dona Nini era bem jovem, Bastinha, de foto dele na França, eu era muito menino. Roberto, um abraço, obrigado por ter vindo, e vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro dizer minha imensa alegria de estar hoje aqui em São Paulo do Potengi. E estar aqui tem vários aspectos, né? Eu diria o seguinte, juntando, Silvério, com teu contato com o Monsenhor Expedito, né? E o material que eu peguei, porque, na verdade, eu acho que eu sou um fiel depositário do material de Monsenhor. Como eu sou filho de Oswaldo Monte, que estudou no seminário com o Monsenhor, e sobrinho de Donivaldo, talvez tenha sido isso que fez o Monsenhor ter passado o material para mim. Então, eu me considero assim como fosse o fiel depositário do acervo de Monsenhor. Parte desse material, o nosso amigo Paulo Sérgio, ele começou a trabalhar toda a questão das fotos, né, das imagens, dos slides e dos negativos de Monsenhor. Eu passei todo esse material para Paulo Sérgio, que eu acho que já está bem encaminhado. Mas a parte
aquelas filmagens, eu estou com tudo aqui, com toda a papelada, tipo assim, todos os relatórios do centro social, a relação de escolas radiofônicas, todo esse material, viu, Aloísio, está comigo e eu acho que chegou a hora, viu, Silvério, de a gente fazer uma frente ampla. Eu te digo isso com toda humildade. Na verdade, eu acho que eu sou realmente o fiel depositário. Ele deve ter tido alguma ideia que passou para mim. Né? Então, eu acho que chegou a hora da gente juntar. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Eu acho que chegou a hora de a gente pegar esse material de Monsenhor Expedito e, se existe um memorial fixo, por que a gente não juntar, viu, Silvério, fazer esse material também online? Porque Paulo Sérgio, pelo que ele já está levantando, é mais de 5.000 fotos. Né? Evidentemente que deve ter muita coisa duplicada. Eu já entrei em contato com Paulo Sérgio, porque eu acho muito difícil. Qualquer cidade pode ter parecido, mas é muito difícil ter alguém que morou numa cidade, que é São Paulo do Potengi, uma cidade que foi uma grande referência dentro da questão da igreja, do movimento de Natal. Né? Então, aqui é a terra em que o padre Marins passou aqui nos anos 60. Escreveu um livro. Porque o grande lance do movimento de Natal foi a questão da organização paroquial, das paróquias, né? A questão da organização. Eu lembro daquele bispo ali tem um bispo ali do Centro-Oeste, que um dia eu me encontrei com ele, porque eu tinha encontrado, como eu tenho as cartas de Monsenhor Expedito, aí tinha lá, como o nome era Frei, era aquele bispo que andava de avião. Aí tinha uma carta dele lá, que ele era o então Frei, e veio aqui com o bispo conhecer São Paulo do Potengi, que aqui vivia o povo visitando. E um dia eu me encontrei com esse bispo, ele disse, estive lá, visitando o Monsenhor e tal. Então, Luiz, eu acho que agora talvez seja o momento da gente pegar todo esse acervo de Monsenhor Expedito e, de alguma maneira, mostrar para todos que têm esse tipo de interesse. Né? Porque, aí, em cima disso, eu trouxe algum material que a gente mostra no final, porque existem muitas fotos. Então, eu trouxe algumas fotos, eu trouxe alguns depoimentos em áudio, e quando houve a vinda de Dom Helder aqui em São Paulo, Potengi, eu me lembro pela idade. Meu filho, que hoje está com 30 e lá vai fumaça, ele tinha 1 ano de idade. Então, já faz 30 e tantos anos que Dom Helder pegou, e um dia desse a gente colocou na internet. O próprio Paulo Sérgio, eu lembro que Paulo Sérgio ele fez um depoimento sobre Monsenhor Expedito, que eu tenho essa fita em VHS, e estou entrando em contato com ele para saber se ele já deve ter, que o Paulo Sérgio mexe muito com isso, né? E a gente pensar alguma coisa com o próprio Monsenhor Expedito. Então, quer dizer, está aqui é isso, tipo assim, Monsenhor é alguém que tem muitos elos com o meu povo, né? Eu lembro o seguinte, esse negócio que você falou, porque Monsenhor Expedito, ele não gostava muito da entrevista, não. Mas ele passava as férias na casa de praia do meu tio, Donivaldo, lá em Ponta Negra. Aí eu aproveitava o ensejo e ia lá entrevistar o Monsenhor. Sacou? Então, esse papai foi seminarista com o Monsenhor. Ninil, que a gente chama Donivaldo, era o bispo. Então, esse é o primeiro elo. A segunda coisa é que a minha mulher, ou seja, os meus filhos, são netos de pessoas de São Paulo Potengi. Então,
O nome do avô da minha mulher chama-se Oscar Marinho de Carvalho. É aquela casa que tem ali quase vizinha à casa de Monsenhor Expedito, né? Então, vim aqui para São Paulo do Potengi, de qualquer maneira eu estou ligado com muita coisa. Como é o nome daquele que você falou, que era Zé Rocha, que morava na casa de Dona Mena, de seu Oscar, foi criado por Dona Mena, que era a avó da minha mulher. Então, quer dizer, vim para São Paulo do Potengi, que eu não venho há muitos anos. Porque, na verdade, a minha convivência com o senhor foi muito mais a coisa do trabalho social. Depois, acho que o Monsenhor ficou mais conhecido como a questão dos profeta, o profeta das águas, né? Eu lembro que o próprio Paulo Sérgio disse que ele não gostava dessa história, né? O Monsenhor não gostava desse negócio de falar dele, né? Ele disse que vocês bolaram o profeta das águas, ele chegava, como é que você fez uma coisa dessa comigo? Né? Porque precisava. Então, eu acho que seria legal agora, essa foto é uma foto totalmente inédita. Essa foto eu peguei há uns 6 anos atrás, porque tinha uma dessas voluntárias do Papa, chamada Kemi Condon. Acho que botando um pouquinho mais para cá, né? Bota aquela primeira. Então, Kemi, ela foi Dom Eugênio final dos anos 50 para início dos anos 60, ela foi para os Estados Unidos. E lá deu uma palestra. E no meio daquilo tudo tinha uma dessas pessoas ligadas à igreja que tinha estudado rádio e veio trabalhar aqui em Natal. Então, em 1962, quando fotografia era uma coisa complicada, principalmente fotografia colorida. Porque isso aqui, ó, eu tenho muito material colorido dos anos 60, relacionado a Djalma Maranhão, mas é um colorido meio borrado. Mas quem me contou, e ela me deu o original, que esse material eles tiraram com aquele asa, qualquer coisa, de slide e colorido. Passa a próxima. Vai passando. Isso aí, Monsenhor Expedito, Donivaldo, né? Vai passando. Ó, esse aqui é muito bom. Isso aqui é um bilhete que Monsenhor Expedito mandou em 1981 para o meu tio Orígenes. Meu tio Orígenes virou padre com 70 anos de idade, depois que ficou viúvo. O que é que ele diz? Assisti sua missa ontem pela TV e me lembrei de felicitar o novo padre que Nosso Senhor tem nessa porção do seu rebanho. Celebrei em sua intenção e pedi ao sumo sacerdote para ajudar você a desempenhar bem a sua missão. Continue lendo e se atualizando, pois a missa nos rejuvenesce. A gente fica velho por dentro, mas por dentro é novinho. Aí o final é bem Monsenhor Expedito. Eu avalio a alegria de Ninil, que era o apelido de Donivaldo, e do resto da cambada. Eu me associo a essa santa alegria, mandando-lhe aquele abraço. O mano velho Expedito. Né? Isso aqui é um bilhetinho de Monsenhor Expedito que eu encontrei lá no meio do material. Passa o próximo. Deve ser aqui, São Paulo. Eu peguei assim, aleatoriamente, algumas fotos para vocês sentirem como esse acervo é grande, né? Passa. Visitando Padre Cício. Pronto, aqui é quem, ó? Deve ter sido, na época, o governador Dinarte Mariz. Governador Dinarte Mariz, Dom Eugênio e Monsenhor. Bem novinho, né? Dá para ver? Próximo. Está meio empinado, mas vai, né? Eu deixo as fotos aí para vocês. O senhor andando de
Eu tenho umas fotos massa dele lá na fazenda, como é Seclá Branca, né? Serra Branca tomando leite em cima da porteira. Está passando. Esse é a Monsenhor. Isso aqui já deve ser da viagem da França. Deve ser luta, alguma coisa assim. Está passando. Porque teve um encontro internacional da JAC, da Juventude Agrária Católica, e o senhor foi. Próximo. Vamos dessa cá. Passa. Pronto. A turma de Monsenhor em Paris, né? E tem muita, porque eles foram de navio. Né? Aí tem muitas fotos de Monsenhor indo para esse encontro da Jaque. Parece que foi em Lourdes, um negócio assim. Próximo. Monsenhor Expedito, ele pega essa dimensão mais ampla, porque existia um movimento que iniciou-se nos anos 50, chamado Movimento de Natal. Em 1957, teve seca aqui muito forte. E um grupo de padres, que estava o padre, não sei o que, Lamoura, estava Donivaldo, estava uns 5. Ele disse, no meio da confusão, alguém disse, padre, pelo amor de Deus, está se lascando. Então, a partir daí, eles começaram toda uma questão de um trabalho social que acabou sendo chamado Movimento de Natal. E esse movimento de Natal, ele teve uma importância muito grande, porque início dos anos 60, nós tivemos, quando Pio XII morre, e logo depois vem João XXIII, João XXIII faz o Concílio Vaticano II, que é o chamado agiornamento, né? Porque antigamente padre era de costa para o povo, né? Então começou um esquema da igreja ficar mais ligado ao povão. Então, isso virou, quando chegou no Concílio Vaticano II, muito dessas experiências daqui, né? Emissora de educação rural, sindicalismo rural, a questão de São Paulo do Potengi com as freiras fazendo o papel de padre, né? A campanha da fraternidade surgiu no movimento de Natal, né? Então, todo esse tipo o povo começou a prestar atenção no que é que está acontecendo no Rio Grande do Norte. E isso foi chamado de movimento de Natal. Então, esse aqui é um livro que foi lançado na Bélgica. E engraçado o seguinte, o cabra que traduziu isso foi o padre João Medeiros. Ele ainda está vivo. O padre João Medeiros morava lá na Europa e traduziu que saía falando sobre o dito movimento de Natal. Então, o que acontece? A coisa cresceu de uma forma tal que foi feito o centro de treinamento de Ponta Negra pela quantidade de gente que vinha para cá. E dentro do esquema do movimento de Natal, o Monsenhor Expedito era a pessoa que começou de uma forma mais articulada, de uma forma mais orgânica, trabalhar a questão das comunidades eclesiais de base. Eu lembro quando houve o Congresso Eucarístico Nacional, na época eu fazia parte da Comissão de Justiça e Paz, e eu participei na organização, e a gente fez um encontro muito legal. O encontro de Monsenhor Expedito e Dom Luiz Fernandes. Dom Luiz Fernandes, porque às vezes quando você fala de comunidade de base, em algum momento você fala de Vitória. Dom Luiz nasceu aqui no interior do Rio Grande do Norte. Estudou. Dom Luiz foi, qual é a história de Dom Luiz? Dom Luiz, ele morou muito tempo em João Pessoa, era o reitor do seminário, e foi
virou bispo lá em Roma. E teve uma coisa muito importante naquela época do concílio, que foi chamado Pacto das Catacumbas. O que é o Pacto das Catacumbas? Bispo antigamente era uma coisa complicada, né? Tinha de ouro, aquele negócio todo. Então, o Pacto das Catacumbas foi uma espécie de compromisso dos bispos para levar para as suas chamadas igrejas particulares, para as suas dioceses, arquidioceses, esse negócio todo, e deixar de usar o ouro para usar uma cruz matriz. E Dom Luís depois, ele vai ser bispo auxiliar na cidade de Vitória do Espírito Santo. E lá tem uma junção interessante. Dom Luís, que bebia na fonte das coisas daqui de São Paulo do Potengi, ele levou a experiência das comunidades de base para Vitória. E a gente fez o quê? Foi de primeira. A gente fez um encontro no Itepã, Dom Luís Fernandes, falando, discutindo. Na época não tinha esse negócio de filmadora, mas a gente tem áudio. Ele dizendo, olha, Expedito, eu peguei aquela sua história de comunidade de base e levei para Vitória. E nessa época, Frei Beto tinha saído da prisão e foi morar em Vitória. Então, se você quiser pegar isso, você lê em todos os autores. Frei Beto, do próprio Dom Luís Fernando, todos aqueles que contam a história das comunidades eclesiais de base, e logo depois, realmente, ele vem para Campina Grande. E ele cria um negócio muito interessante, que é coisas ligadas à interclesial, né? Aqueles movimentos ligados à comunidade de base. Como detalhe, que tinha uma espécie de uma semana de filosofia. Alguém lembra que sempre tinha uma coisa, na época de carnaval, então era Dom Luís Fernandes. Então, esse material é muito rico, porque é a conversa de Dom Luís com Monsenhor Expedito, trazendo a experiência particular de São Paulo do Potengi dentro da igreja brasileira. Então, a gente tem que entender, Monsenhor, ele tem toda essa dimensão humana, toda essa dimensão histórica, mas ele está inserido numa região do Nordeste do Brasil, numa cidade do estado do Rio Grande do Norte, e que era uma das referências do todo o trabalho que era feito por Dom Eugênio e todo aquele pessoal ligado às comunidades eclesiais de base, né? Então, o Nebra é mais ou menos contando um pouco essa. Então, muitas teses, muitos estudos foram feitos no exterior, e a gente está levantando todo esse material. Não sei se vocês conhecem a irmã Vilma Lúcia. Irmã Vilma, lá da Arquidiocese, ela mexe muito com essa questão de... Então, eu estou querendo trazer, viu? Silvério, Nini, todo esse povo para a gente juntar e fazer uma frente ampla, né? E, de alguma maneira, até o bispo que está saindo eu chamo. Porque eu acho que a gente tem ainda tempo de fazer o levantamento desse material. Porque hoje, a velocidade da informação é tão rápida. Se a gente não disser, esse cabra aí, Nini, isso é joia viva. Porque vocês tiveram esse tipo de contato, né? Daqui a 10, 20 anos, se a gente não trabalhar isso, quem sabe mais nem quem é Monsenhor Expedito, né? Próximo. Esse daí é uma das teses feitas lá na Bélgica sobre o movimento de Natal. Agora, esse livro tem um negócio interessante, viu? Esse livro foi lançado no dia exato do AI-5, em 1968. No dia do AI-5, o livro estava marcado para sair. Mas uns escondidos lá na Arquidiocese, eu peguei com Terezinha Vilar. Próximo. Pronto, esse daí, ó, para você ter uma ideia. Esse cabra, Cândido Procópio, esse cabra, foi um dos também que escreveram sobre o movimento de Natal,
e ele foi um dos diretores do SEBRAP. O SEBRAP foi quando Fernando Henrique veio do exterior, veio do exílio, ele criou um negócio com uma ONG de nome SEBRAP. E Fernando Procópio foi, durante muito tempo, um dos diretores lá. Próximo. Pronto, esse é o mesmo livro. Pronto, esse é um... Aumenta um pouquinho isso aí. Esse negócio aqui é muito importante, porque de 5 a 11 de novembro de 1944, aconteceu um evento muito importante aqui no Rio Grande do Norte, que foi a primeira semana de estudos sociais. Atentem a data, 1944. Final da guerra, a cidade explodiu. Então, a cidade cresceu muito. Então, todo tipo de mazela, de coisa, começou. Criança de rua, prostituição, tal. Quer dizer, a cidade inchou, a guerra estava acabando, e a partir daqui foi pensado uma chamada primeira semana de estudos sociais, porque daí surgiu a ideia de se fazer uma escola de serviço social. Então, a escola de serviço social foi mais ou menos a escola de formação de quadros da Arquidiocese de Natal e que já vem em cima de uma necessidade. Então, a gente pode até dizer que o movimento de Natal surgiu em função da seca, etc., etc., mas lá para trás, você tem esse estudo aí sobre o levantamento do que era Natal do pós-guerra. Próximo. Isso aí já são as circulares, né? Porque tem muita história boa, né? Porque naquela época a gente não tinha questão das políticas públicas, né? E a safadeza e o roubo era rasgado, né? Então, as histórias daquela de mandar abrir armazém, né? O bispo, o padre, com essas histórias do dia a dia, né? Mas isso daí é uma circular dos bispos do Rio Grande do Norte falando sobre essa questão mais social. Próximo. Pronto. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Isso aqui é uma circular. É engraçado, isso aqui eu peguei do acervo de Monsenhor. Porque o que acontece? Em 1958, né? Ó, o que é que tem? A igreja já estava pensando em fazer a emissora de educação rural. O que acontece é que, no ano de 1954, o Padre Penha estava lá pelo interior e pegou no que antigamente chamava de ondas tropicais, no rádio, né? Que aqueles grandão sabe que tem o negócio das ondas tropicais. Uma rádio de nome Sutatenza, que era lá da Colômbia. E o que é que acontece? Eles pegaram a ideia para começar a trabalhar a questão da educação radiofônica. A rádio estava sendo pensada em ser inaugurada em 1957. Mas teve uma seca muito brava em 57 e deixou-se para 58. E o diretor da emissora de educação rural, que era o braço direito de Dom Eugênio lá, era um cara chamado Otomar Lopes Cardoso. Então, Monsenhor, isso aqui é uma das cartas, ó, que seria as cartas circulares, ó, de Otomar, dizendo aos vigários como estava a situação da emissora de educação rural de Natal. Quando eu peguei o acervo do professor, eu endoidei. Que as cartas estavam todas dentro dos envelopes. Entendeu? Então ele pegou todas as circulares do material e como é que foi o desenvolvimento da questão da emissora da educação rural de Natal. Próximo. Isso daí é uma palestra de Dom Eugênio na Alemanha. Para ver como o negócio pegava. Ele levava a cópia em português e a cópia em inglês. Só para dizer o seguinte, que aquela fala que ele falou foi exatamente essa entrevista.
Então, é mais ou menos isso. Na verdade, eu achei pegar assim, legal, trazer pedaços para dizer o seguinte, a gente tem isso. Ó, inclusive, cadê Carlinhos? Eu vou gravar com você essa história que você está contando do dial da rádio, que é legal. Né? Então, eu acho que a gente tem o desafio, né? O desafio de a gente botar essas histórias ainda para fora. Esse negócio, a parte mais complicada, que eu acho que é a parte das imagens, Paulo Sérgio já está há uns 5, 6 anos trabalhando nisso, né? Então, eu vou atrás de Paulo Sérgio para a gente, de alguma maneira, transformar isso. São Paulo Potengi, O senhor na cadeira tradicional dele e Dom Helder na de baixo. Aí ele dizia, chegava uma pessoa e o senhor dizia, vá falar com o bispo. Vá falar com o bispo. Aí Dom Helder dizia, o dono da festa é ele. Vá falar com o bispo. E ele dizia, o dono da festa, até serenata de madrugada fizeram. O seu Antônio Aleixo, que já está no céu, o seu Zé Domingos, vários fizeram serenata debaixo do mar. Ele disse, tá aí, seu velho, 2 velhos vou fazer serenata. Aí o que acontece é o seguinte, esse material a gente botou toda no canal que a gente tem, chamado Pós TV DH. Rapaz, entrou muita gente, sabe? Aí eu vou agora pegar o filme que Paulo Sérgio fez, que tá em VHS, mas eu acho que ele deve ter já digital. E, viu, Silvério, assim quando sair, eu aviso para a galera aqui assistir, que tem contando a história de Monsenhor. E vou pedir também a Paulo, que Paulo deve ter muito material bruto, né? Então, acho que a ideia é essa, tipo assim, viu, Aloysio? Quando Monsenhor morreu, foi direto para o céu, sem precisar de novena. Recebido por São Pedro, apresentado a Jesus, este disse, pronto, chegou a luz para resolver o problema. Monsenhor, meio espantado, se situando na cena, foi perguntando a São Pedro, e no céu tem problema? São Pedro disse, tem, o problema aqui é água, que está nos tirando o sono. O homem furou o céu com monóxido de carbono, a água desceu para a terra, lhe causando inundação, e aqui não tem um pingo, reclama Frei Damião. Monsenhor disse, meu Deus, esta é a minha sina, se o problema era embaixo, agora é aqui em cima. Para conseguir uma adutora na terra muito lutei, mas aqui é muito alto, não tem bomba que bombeie. São Paulo disse, expedito, aqui não tem oposição. É só usar sua fé que encontrarás solução. O Senhor disse, meu Deus, o Senhor que tem poder, me tire dessa enrascada que eu tenho que resolver. Aí Deus disse, expedito, eu te cobri com meu manto. Vou resolver teu problema, pois para mim tu és um santo. Aí meu Senhor rezou, disse, no mar tem muita água, é só tirar um pouquinho. Manda os anjos com a lata retirar devagarinho. E assim Deus fez, cada anjo uma latinha. Se a água era salgada, chegou no céu bem docinha. O Senhor foi nomeado professor de hidrografia. Lá não tem vazamento e tem água, todo dia. César, você vai repetir agora a história do rádio cativo, porque ele está gravando, sabe? Porque aquela história é muito boa, porque a rádio rural dava para... Rapaz, a rádio rural começa em 58, né? Então, o que acontece? Aí tinha um rádio que você só... o rádio era piado. Então, para quem está assistindo? De cativo. Então, conta a história que você era o cara que mexia também em rádio. Eu, aos meus 15 anos, eu já tinha um curso de rádio, televisão eletrônica, pela Monitor, que era por correspondência. Não existia escola técnica para ensinar eletrônica em Natal, eu acho que nem no Brasil, a não ser por correspondência. E em 67, mais ou menos, 68, foi lançado o rádio cativo. Se eu não me engano, foi a Philips que produziu para a Igreja Católica para distribuir nas comunidades do interior esse rádio cativo, que só sintonizava a emissora da educação rural.
Mas aí a gente descobria, porque ele não tinha o condensador variável, aquele que muda as estações. Mas a gente adaptava, ou colocava um variável, ou colocava um condensador chamado dimmer, que sintonizava outra estação. Então, os denatistas pediam para sintonizar a Rádio Nordeste, né? E de Aloysio Alves, a Rádio Cabugi. Tudo havia um jeitinho. Miguel, ele me pagava, eu fazia. Podia pegar o seguinte, nós gravamos esse material, eu acho que a gente poderia pegar um depoimento, né? Você também conviveu muito com o seu expedito, né? Desculpe se eu estou eloquente falando muito, que a água não foi fácil, não. Foi preciso muita fé e persistência, uma luta duradoura, enfrentando resistência em busca da doutora. Vendo o seu povo sofrido, sentindo falta de água, a cada não recebido, não conseguiu guardar mágoa. Foram tantas idas e vindas, querendo em vão convencer que só uma força divina faria um dia vencer. E o milagre se fez fluir na doutora inaugurada em São Paulo do Potengi pelo profeta das águas. Obrigado, nosso santo, muito obrigado, repito. Que Deus cubra com o seu manto o Monsenhor Expedito. Viu, pessoal? O nosso companheiro Carlinhos, ele está gravando esse material. E a gente vai botar na internet exatamente para mostrar para as pessoas que a gente está, para não ficar aquela coisa de vir falar aqui e não ficar nada, né? Na verdade, eu faço o desafio, né? Na verdade, o desafio é de fazer uma frente ampla para pegar o que existe, né? Se existe áudios, se existe vídeos, fotografias, relatos, como é que a gente pode, de alguma maneira, salvar esse tipo de material, né? E a gente, digamos, fazer com que mais pessoas, né, desfrutem, né, tenham conhecimento dessa grande figura que foi o nosso querido Monsenhor Expedito. Eu passo para você, Silvério, para você também dar um alô sobre isso para quem está nos assistindo. Olha, essa sua proposta é interessantíssima e ela precisa ser concretizada. Por quê? Porque a memória de Monsenhor Expedito, você disse muito bem, os que estão aqui, eu já estou com 64, sou um dos mais novos. Então, isso passa ligeiro, daqui a mais 20 anos não estou mais por aqui não estou querendo ir embora logo não. Mas os mais jovens precisam cuidar disso. E eles vão cuidar se a gente mostrar o caminho. Essa ideia aí é fantástica, né? Tem muita coisa de Monsenhor Expedito. No dia de Dom Helder, da visita de Dom Helder, Dona Nindi lembra disso que ela foi uma equipe com o seu Chico Lulu, que era o presidente do Sindicato do Comércio, e o presidente da federação, que eu não me lembro mais, da Federação dos Comércios, era muito conhecido, e nós fomos lá pedir 5.000 pães. 5.000 pães. Tinha que dar um lanche sem Monsenhor saber. Monsenhor Expedito não sabia. Se ele soubesse, era confusão grande. 5.000 pães. E ele disse, está dado. Tem uma condição, Chico. Você é dono de padaria, presidente do sindicato. Tem quantas padarias em São Paulo? 4. Que divida entre os 4. E a federação paga. Disse, sim, mas vamos comer o quê? Se aí o que colocar no pão? Cachorro quente não dá certo. Mela, não sei o quê. Um queijinho de mussarela com alguma coisa. E deu muito certo. Ele disse, e vão beber com o quê? Vão comer esse pão com o quê? Mais 5.000 refrigerantes. Nesse tempo não tinha lata, né? Era garrafa. E ele fez, estou puxando o nome dele agora, mas não saiu. E ele fez tudo isso. Tinha equipe para tudo que você imaginar. Eu era comunicação. Cuidar da comunicação. E a equipe de segurança. A equipe de segurança, tinha equipe de segurança, ele deu brabo com essa história de equipe de segurança. Monsenhor, vem gente de tudo que é canto, essa casa tem que ser protegida. Ele disse, façam. Quando ele estava com raiva, ele dizia, façam do jeito que quiserem. Quem comava tudo era a irmã dele, né?
Dona Vera, e Dona Vera tomava conta da chave do escritório e tal e tal. E Francisquinho, o primo legítimo de Dona Nini, da segurança, era da segurança, os mais fortes eram para a segurança. Proteger mesmo, prestar atenção. Aí, Francisquinho, além de comandar a segurança, ele tinha que cuidar da cadeira do Monsenhor. Toda vez que o Monsenhor se levantasse, Francisquinho se sentava. Toda vez. Não queria, imagine quantas vezes o coitado se levantou e se sentou. Também eu não aguento mais. Quando eu me levanto, Francisquinho se senta. Isso ele dizendo. Também eu não aguento mais. E a gente não podia dizer para Monsenhor que ele estava protegendo ele. Monsenhor estava sentado, alguém por trás, porque a gente, claro que não vinha, mas se viesse, um doido qualquer. Então, até segurança tinha. Né? Aí, depois que terminou tudo, nós fomos contar ele, só chamava Francisquinho de Chico. Manda chamar Chico, que é o primeiro que eu vou pedir perdão, não é agradecer, não. Chico, aí foi aquela festa. Né? Então, tudo isso fazia parte da vida dele, né? E ele levava tudo na esportiva, no humor. Então, tudo isso precisa ser contado mesmo, né? Ele falou da água, que foi a última luta dele. Eu acho que o lado social fortíssimo, o evangelizador fortíssimo, a educação, Colégio São José, Escola do Comércio, Escola São Francisco. O senhor entendeu que educando é que se muda. E hoje nós estamos aqui numa tarde de sexta-feira, muito bonita, abençoada por Deus e por ele, inclusive com um tempo muito nublado, uma beleza que ele gostava muito de chuva. A prova é que no dia do falecimento dele, deu uma chuva e tanto de manhã, até eu, que Silvério era pequeno, meu menino, pai, vamos para a biqueira, e todo mundo, a meninada correndo na rua, tomando banho na chuva. Bom, senhor, eu tinha tanta vontade de casar com o senhor, ele disse, está aí o que eu arranjei depois de velho. Sou Mauri, filho de Ambrósio, muito conhecido aqui na cidade de todos. Isso, parceiro, primo legítimo de Paulo Sérgio. E estava vendo aqui a questão musical. Tanto Monsenhor como Manuel Henrique, doutor Aloísio, foram importantes nessa missão de banda de música. Dona Nini também, quanto prefeita, deu muito apoio, né? Estava vendo a história aqui da banda e a gente diz assim, a tradição musical difundida em São Paulo do Potengi teve início nos idos dos anos 1921, com o surgimento da Filarmônica 22 de setembro, sendo esta a iniciativa da família Azevedo. A Filarmônica foi fundada a 22 de setembro de 1921. Anos mais tarde, com a extinção dessa banda, a comunidade, demonstrando o gosto pela cultura musical, manteve a esperança de um dia ter uma nova banda, o que aconteceu com o apoio de Monsenhor Expedito, não mantendo esforços para concretizar esse empreendimento. Então, no ano de 1955, com o nome da banda de música do Centro Social São Paulo, administrada pela paróquia, através do então padre Expedito. A banda foi fundada e executou suas atividades durante 10 anos. Então, Monsenhor, Manuel Henrique, doutor Aloísio, Dona Nini, então, na época prefeita, foram, juntamente com o maestro Tiãozinho, a gente não pode deixar, que é um ícone também, tem essa participação no desenvolvimento cultural e musical da nossa cidade. Isso é muito importante a gente ter registrado em nossas memórias, né? E peço ao nobre, como é que se diz? Guardião das memórias de Monsenhor, do acervo, que se encontrar alguma coisa sobre banda de música, nos faça o recorte, nos envie, que eu estou hoje... Isso, eu estou hoje na presidência da Associação de Cultura Musical. Tá bom? Agradeço pela oportunidade. Bem, pessoal, alguém gostaria de dar algum depoimento? Porque eu acho que aqui está legal, porque quando eu vi que tinha para filmar, eu disse, rapaz, vamos filmar esse negócio, porque a gente está com essa ideia de fazer o memorial online para complementar
Boa tarde a todos, eu sou Isaías. O meu depoimento eu até já dei, né, numa transmissão que fizemos também à distância, não foi online, esse período de pandemia, quando a academia promoveu, juntamente com a Aloísio, um momento sobre o Monsenhor Expedito. Por ocasião, eu tinha lançado um cordel sobre o Monsenhor Expedito. Meu depoimento é o seguinte, né, eu nasci em 86, sou da ramagem mais nova, né, de 86. E meus pais residem em Riachuelo, na cidade vizinha, que na época a assistência religiosa era dada por Monsenhor Expedito por fazer parte da área pastoral de São Paulo do Potengi. Inclusive, Monsenhor Expedito tem uma história também na cidade de Riachuelo. Então, eu nasci em 86, e naquela época as crianças adoeciam muito, até por falta mesmo de assistência médica. O hospital mais próximo das cidades vizinhas era São Paulo do Potengi, que estava em desenvolvimento. Então, nesse ano eu nasci com bastantes problemas de saúde, inclusive o médico que me atendeu em São Paulo do Potengi, eu recém-nascido, disse que eu ia morrer. O médico já tinha dito, ele vai morrer. Meus pais, muito religiosos, e muitos devotos, até devoto mesmo de Monsenhor Expedito, na época, Eduardo Santa Rosa, tinham bastante medo de uma criança deles morrer pagã, morrer sem ser batizada. Então, o que aconteceu? Vamos correr para Monsenhor Expedito, fora de hora, era de noite, para Monsenhor Expedito me batizar, porque eu ia morrer, o médico já tinha dito. Então, viemos na ambulância, de Riachuelo, inclusive os meus padrinhos de batismo, o motorista da ambulância, era o motorista, Joca Caetano, foi um vereador em Riachuelo, até já faleceu, e a esposa dele que vinha na ambulância, foram os meus padrinhos por ocasião. Chegamos para Monsenhor Expedito, meus pais falaram, fui até a casa dele, a residência dele, pedi para ele me batizar, que eu não podia morrer sem receber o sacramento do batismo. E Monsenhor Expedito atendeu o chamado e perguntou como é o nome dele. Aí minha mãe falou, ele vai se chamar Isaías, meu nome é Isaías. Aí Monsenhor Expedito disse, batize não. Batize não. Batize não, porque a senhora só vai botar o nome dele de um profeta, porque ele vai morrer. Desse jeito. Aí minha mãe, pelo amor de Deus, Monsenhor, não faça isso não. Batize o menino. Ele disse, eu vou batizar com uma condição. Se Isaías, esse aqui, falecer, a senhora vai ter outro e colocar o mesmo nome. Minha mãe foi, concordou. Monsenhor Expedito me batizou. E eu sou o 8º filho, sou o filho caçula, o 8º filho, estou aqui contando essa história. E ele me batizou e eu estou aqui vivo, graças a Deus. Então, é uma fé muito grande e daí eu tive também realmente esse respeito por Monsenhor Expedito, bem realmente, um respeito consideravelmente, e é toda a minha família também que tem esse respeito para com ele. Inclusive, no dia do sepultamento de Monsenhor Expedito, foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Meu pai chorar, porque meu pai era daquelas pessoas bem antigas, bem dura mesmo assim, em termos de expressar os sentimentos, de expressar as emoções. Mas foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar, foi no sepultamento de Monsenhor Expedito. Então, muito obrigado. E se eu chorar, vocês me desculpem, eu já tomei 3 copos d'água. Vou botar aqui. Na história do domingo, que Davina anotava os nomes dos batizados. E ele recebia todo mundo. Ele recebia todo mundo. E chega uma mulher de meia idade, de uma comunidade rural daqui, do nosso município, que ele conhecia. E os nomes eu vou colocar fictícios. Maria. E Dona Maria disse assim, Monsenhor, como vai, comadre? Eu vim atrás de uma garrafinha d'água benta. Pois não, comadre, por quê? Francisco, meu filho, tem 18 anos e está com espírito mau. Espírito mau, comadre? Sim. É um suor, uma fraqueza,
amarelo e dentro de uma rede. É um espírito mau. E eu vou levar a água benta. O senhor me ajuda. Vai levar, comadre. E Antônio? Antônio era o marido dela. Antônio faz 60 dias que não arranja um dia de serviço. E os outros? Tem 4 ou 5 menor. Quando ela disse, Antônio faz 60 dias que não arranja um dia de serviço, ele disse, não falou fome, disse, o espírito está brabo. O espírito está brabo. Alba, a água benta. Lá vem Alba com a garrafinha. Ele benzeu na frente dela. Alba, nesse tempo, não chamava nem cesta básica, nem sacolão. Isso é de um dia desse para cá. Alba, me traz uma feira. Providencie uma feira. Uma feira de casa, com feijão, farinha, rapadura, açúcar, café. Coisa do pobre, do homem do campo. Me providencie depressa uma feira. Vá ali e compra. E me traga uma perna de boi. Uma perna de boi. Comadre, a aguinha vem direitinho. Agora o pirão bem forte. Um arrozinho, uma farinha, uma rapadura. Dê de comer a Chico. E o espírito vai-se embora. Dê de comer a Chico. Mas não deixe de dar também de comer os outros. Senão o espírito entra nos outros. Isso um padre. Um homem de uma visão. Sim. E daqui a 8 dias venha me dizer. Eu fiquei muito mais curioso do que o que a mulher vinha dizer, do que com a ida, para saber o que ela ia dizer. Para a missa logo cedo, terminou a missa, lá vem Dona Maria. Mas, Monsenhor Expedito, que água benta boa. Apoio Francisco, tá bonzinho. E os outros? Dei de comer a tudo em a semana. E até nos sobrou uma coisinha. Ainda tem uma coisinha. Sim, Monsenhor. E Antônio, compadre fulano, tem uma propriedade do vizinho, e já arranjou o serviço para ele para 90 dias. Quer dizer, 90 dias estava com a feira garantida. Ela foi embora. Sim, tal dia eu vou celebrar lá. Ia dizendo o nome da comunidade, Oiteiros. Tal dia era uma comunidade muito pobre, hoje está muito diferente. Tal dia eu vou celebrar lá, quero ver a missa, viu? Agradecer a Deus, vai tudinho. Quando passou o domingo e tal. Aí eu disse, eu ia muito lá, eu disse, Monsenhor, me diga uma coisa, já sei a história de Maria. Silvério, como é que eu podia dizer a Maria que era fome? Se os vizinhos se disseram para ela que era um espírito mau. Eu tinha que manter a fé dela viva. Mas eu precisava combater o espírito. Eu vi isso. Era assim, né? Hoje alguém contou, né? Gutenberg Costa, o escritor Gutenberg, você conhece, Costa, né? Ele era outro, igual a você, veio não sei quantas vezes a São Paulo no Potengi, para entrevistar, para fazer pesquisa com o senhor. Eu conheci ele com a barba preta. E ele disse que... um trabalho dele para fazer sobre rezadeiras. As mulheres que cura, benza os meninos, tem demais. Dona Belita, São Paulo, Potengi, curou Monsenhor. Silverinho está com 28 anos, não foi, vai lá. E Monsenhor se benzia com ela, com Dona Chiquinha. E Gutenberg com vergonha de dizer, Monsenhor, pode ser superstição, que é que o padre vai entender, né?
E Monsenhor descobriu, mandou chamar. Disse, rapaz, eu vou lhe mostrar uma foto de Dona Chiquinha me curando, me rezando. Então isso, o prazer de Dona Belita, que todos conhecem, o prazer de Dona Belita é dizer que rezou Monsenhor e Monsenhor mandou chamar. Ele valorizava, ele respeitava a religiosidade popular. Ele não disse que a água benta ia curar, não. Ele disse, dê a água benta, mas ele deu comida para botar no busto de Francisco. Então, pouca gente sabe dessas histórias. O exemplo de Isaías tem algo mais bonito, quer dizer, se for para botar Isaías, o menino vai morrer, eu não boto. Ele sabia da força do profeta Isaías. Né? Ele sabia. A cisterna que construíram, né? Construíram a cisterna aqui na Lagoa do Canto. E como ele construiu cisterna em tudo que é canto, em mutirão, enfim. E onde é que tem um trabalho comunitário, que tem uma coisa comunitária que não tem o espírito de porco? O que é o espírito de porco? É aquele que é contra tudo. É os outros fazendo, eles vai cair, não vai dar certo. E tem uma coisa, ele era cruel com isso, no bom sentido. Quando prepararam a cisterna, aí ele veio ver a cisterna e um espírito de porco, me permita a expressão, disse assim, também não tem o que botar dentro. E ele escutou. Aí ele virou-se com aquele jeito dele rindo e disse, bota um tijolo. Bote um tijolo. E alguém, com raiva por causa da piada do cara, botou o tijolo. De tardezinha chegou um caminhão-pipa. Ele morreu e com água na cisterna. Nunca faltou água na cisterna. Sempre alguém cuidava de botar. Um dia, a turma do exército que cuida dessa água, chegou, o sargento olhou e disse, um tijolo aí, rapaz, como é que pode? Esse tijolo, tira esse tijolo, o dono da comunidade, o líder, disse, epa, pode tirar tudo, pode carregar até a cisterna, agora o tijolinho não sai de dentro, não. E quem mandou botar esse tijolo foi Monsenhor Expedito, e do dia que botaram esse tijolo aí, nunca mais faltou água, a cisterna ainda está lá. Não sei se o tijolo mais. Né? Então, porque é de lascar, o cara fazer a cisterna também não tem o que botar dentro. Meu pai me contou isso. Construindo a igreja matriz de São Paulo do Potegi, o prédio, o templo, e uma pessoa da comunidade, um senhor da comunidade, um fazendeiro, um dia, e ele sempre falando, vai ter uma festinha de radiola, vai ter a Luísa Azevedo é quem gritava o leilão, o pai de Aloizinho. E o homem chegou e olhou para Monsenhor e disse, Monsenhor, eu não vou ver essa igreja construída, não. Ele já estava celebrando. Coberta, mas faltava coisa demais, ainda hoje não terminaram. Aí falta a sacristia. Aí papai disse que ele botou a mão no ombro do homem, disse, compadre, já sei que você vai morrer muito cedo. Porque esse padre velho aqui, esse povo, desse tempo ele era novo, né? Vai ver a matriz de São Paulo construída. Não diga isso não, você está querendo morrer muito cedo. E todo mundo viu, né? Ele era perseverante. Gente, já falei demais. Tchau. Antes de passar para a Luísa, alguém gostaria também de dar um depoimento? Dona Nini. Dona Nini, pronto. Dona Nini tem que falar, né? É uma alegria imensa, viu? O senhor está aqui, sobrinho do Donivaldo, do professor Roberto Monte, né? Pesquisador profundo desse grande santo, Monsenhor Expedito. Olha, falar de Monsenhor, falar sobre Monsenhor, eu não sei nem dizer, acho que eu passo o dia todo ainda não dá tempo. Tem que continuar no outro dia. Mas sempre tem uma história boa, né? E eu posso falar mais assim, do tempo da Jaque, da Ação Católica, Meninas dos Olhos de Monsenhor. A gente era um grupo
quem iniciou foi uma senhora, que na época ela era quem iniciou mesmo a Jaque, Francisca Azevedo. Minha tia. Sua tia, E, professor Luizinho, não é? tia. Sua tia, ela passou para a gente, porque ela já estava mais, com a idade mais avançada, e ela preparou tudo e passou para a gente. E a gente continuava o trabalho que foi plantado desde o Centro Social São Paulo, através do pai de Aloizinho, né? E esses movimentos são muito importantes. Então, tudo que a gente fazia, a gente combinava com o senhor. Porque o método da Jaque era ver, julgar e agir. Era o método nosso. E do Eugênio aprovava, Monsenhor, todo mundo. Então, quando havia uma festa, a gente ia combinar com o Monsenhor. O que a gente deve fazer, Monsenhor? Num clube, uma coisa. Eles vão lá para dentro. Porque se os bons não estão lá dentro, não tem conversa. Participe de carnaval e traga mais para cá, para mim. Pois um bloco de carnaval de índio. E a gente vestido de índio. O Monsenhor disse, pode trazer primeiro assalto na minha casa. Não vai a gente de índio, mas é só como era o índio, uma calça com detalhes bonitos, mas uma calça longa, e era de índio, mas com roupas, né? Então, aquilo parecia a primeira comunhão. A gente foi para a casa dele, abriu lá, carnaval na casa dele. Aí ele tirou a foto e levou para Dom Eugênio, lá em Ponta Negra. Não tinha seu treinamento? Aí chegou lá e disse, pronto, aqui minha primeira comunhão. Foi certo, absoluta. Minha primeira, como tudo de branco. O bloco da gente era todo de branco com os detalhes. Aí fizeram uma brincadeira grande com ele. Então, o Monsenhor era uma coisa fantástica. Eu tenho muita coisa para falar dele, mas eu não vou passar a noite aqui. Eu posso continuar, porque, pronto, ele chegou da França, e lá em casa dizia que era o hotel da Jaque. Todo mundo que vinha lá para casa. A gente acolhia, papai, mamãe, todo mundo. E quando ele chegou da França, a gente fez uma festa linda. Aí foi todo mundo, Centro Social, presidente do Centro era Aloísio, professor Aloísio Azevedo, pai de Aloizinho. Era toda a família, todo mundo da cidade. Silvério já era nascido, né, que você chegou. Todo mundo preparando a festa. Inclusive meu marido, que era dentista e trabalhava com o senhor, que depois eu conto algum outro fato. Posso contar, não posso, sim, Luizinho? Pode. Sim, aí a gente foi, como choveu muito, a gente apanhou depois do rio, nas propriedades do povo, o pessoal mandava aquelas flores bem de sítio mesmo, sabe? A gente fez o tapete, entrando ali onde era hoje Vitor Urbano, com aquela da rua da delegacia, que era Coronel Freire, ali. Ali era, a gente fez, começando de lá, até Bento Urbano, um tapete de rosas para Monsenhor passar por cima. Isso é a ação católica com mais as pessoas, todo mundo da comunidade. E teve mais um fato que eu vou contar. Eu contei uns, porque é muita coisa. Quando ele falou hoje, eu só me lembrando. O professor Luizinho falou, e eu só me lembrando. Quando o doutor Aloísio terminou a farmácia, veio para cá, e meu marido, era marido, que foi meu marido depois. E o dentista era amigo, porque a universidade era nova e não tinha, só tinha odontologia e farmácia. E meu
e doutor Aloysio se ficou amigo, se entrosou muito com Gileno Pereira Souto, o dentista, né? E aí Gileno veio para São Paulo para Atengi, e depois veio o doutor Raimundo e o doutor Samuel. E todos não vinham para a prefeitura para canto nenhum, não. Prefeito, delegado, Moceiro Expedito era prefeito, delegado, juiz de direito, tudo. Era. Aí foi lá, para a maternidade Francisquinha Fonseca, foi lá, o professor Luiz levou Gileno, depois o doutor Luiz, doutor Raimundo Dagmar Fernandes, o médico, dentista, médico e agrônomo. Então, Monsenhor recebeu e não tinha na cidade, né? Claro que recebeu com muita alegria. Só que ele teve um detalhe. Depois de conversar, de explicar tudo, está muito bom, precisamos. Foi uma alegria imensa. Aí disse, agora só tem um problema. Se vocês cumprirem, aí se agora, o que será? O problema é o seguinte, vocês vão ser dentista, médico e agrônomo. Vou ter uma coisa, tem que casar com moça de São Paulo para Atengi. Era para segurar. Com filhas de São Paulo para Atengi. Sabedoria. Foi. Sabe. Aí eu me casei com um dentista. Doutor Raimundo Dagmar casou com a filha do padre Chico Pinheiro. E doutor Samuel casou com a filha de seu Paulo Mariano, irmã. E Eda, de padre Chico Pinheiro, e eu, Neni, com Gileno. Do jeito que ele pediu. Tá certo? Isso são as coisas mais antigas. Agora eu vou dizer só uma coisa sobre... Isso aí eu vou dizer, eu tenho que dizer. Meu médico, doutor Rodrigo Vilar, eu sofri de uma leucemia linfática aguda, que ele disse perante a minha família, 95% não escapa. Estou aqui. E graças a Deus, 13 anos completo já, no dia 16 de maio que eu fui internada. Já são 13 anos já. E um dia eu tive um problema muito sério mesmo. E ele disse, ô dona Nini, a senhora já anda com esse brochinho. Está vindo? Está aqui você, está vindo aqui? Você me deu você é o Daveni, me deu um brochinho de vocês para eu colocar aqui. E a senhora fala tanto desse padre, já trouxe a réplica dele para cá. Eu já mandei que você colocasse no seu apartamento. Eu queria lhe fazer um pedido. Diga, doutor Rodrigo, ele é bem jovem, na época, tinha 34 anos, médico muito bom. Diga, doutor, a senhora fala dele, a senhora tem muita fé nele? Eu tenho, muita. Pois diga. A senhora permite eu tirar esse seu amigo aqui para colocar aqui no seu estômago? Pois não, porque eu estava com problema intestinal e ele não queria mexer por conta nenhuma, porque eu tinha sofrido uma hemorragia, sabe? Dias anteriores, meses anteriores. Aí eu disse, pode colocar, tem o maior prazer. Pois olha, no outro dia ele foi lá no meu apartamento e disse, dona Nini, olhe, a senhora não precisa mais dizer nada. Que esse seu amigo, ele é de fé mesmo. E eu fiquei curada. E ele disse, quando precisar de dar o depoimento, que eu sei que Padre Ramos já não foi, Silvia? Já está encaminhando para futuramente, que demora, né? Beatificação demora muito, mas não é impossível, né? Porque tem muitos outros assuntos que muita gente aqui dá. E
Ele disse que está pronto para ir dizer o que aconteceu comigo. Então, para mim, foi uma vitória muito grande e hoje estou aqui, contando a história. Então, gente, eu agradeço demais. E a curadeira é verdade. Luizinho, foi outro quem falou de curadeira. Curadeira, foi, não sei hoje. Um dia, o senhor ia, chinelinho, passando numa casa que eu fiquei morando, enquanto construía lá a granja. Aí ele ia passando, aí disse, senhor, para onde o senhor vai? A dona Chiquinha. Era uma curadeira, viu? Vou me curar. Eu disse, bom senhor. O senhor acredita? Acredito demais. Dona Chiquinha, Dona Belita, e disse mais outros. E saiu para lá. E quando precisava ele ia, não tinha isso não. Depois eu já falei demais. Outro dia eu conto mais alguma coisa. Eu tenho uma história, mas eu não posso contar não.